Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma aula, né? Vai ser a penúltima desse ano e a gente vai falar sobre o período democrático no Brasil, a gente fala período democrático porque foi o primeiro período democrático do Brasil, né? Tem gente que fala em república populista, mas eu prefiro usar esse termo, tá? Esse período é de 1945 até 1964. Vai ser um período entre duas ditaduras, né? A do Estado Novo, que foi a com Vargas, e vai ter a outra, a ditadura militar, né? Que começa com um golpe de Estado em 1º de abril de 64, 31 de março, enfim. Então, gente, esse período ele é muito importante pelo fato de ser o primeiro mesmo, né? Período com eleições competitivas, com partidos políticos que defendiam projetos para o país, né? É, a, claro que tinha fraudes, no Brasil fraude eleitoral sempre teve, mas nesse caso foi bem menor, né, do que na Primeira República, né? Na Primeira República as eleições eram uma farsa, assim, tipo, não tinham aquele grau de indeterminação, né, que existe nas eleições de hoje em dia, né? E né, desse período tinha também, né? Você não sabia ao certo quem ia vencer, né? Então havia esse componente aí. Pois bem, para a gente começar, a gente precisa entender esse contexto final aí do Estado Novo, né? O Estado Novo, ele estava num momento desgastado, né? Em 45, né? 44, 45 havia um desgaste, né? Natural de um regime muito autoritário, né? A gente lembra, né, que o Estado não foi muito autoritário mesmo, né? Partidos políticos não funcionavam, não existiam, na verdade, não tinham eleições, o Vargas governava através de decretos, né? O Congresso, então você não tinha canais que pudessem representar, né, os interesses ou queixas da sociedade, né? E, além disso, você tinha uma repressão e uma censura, né, muito forte, né? E o que acontece? O Vargas, ele, ao longo do Estado Novo, ele vai perdendo o apoio das elites, né, que apoiaram ele, claro, ele não ia ter essa ditadura se não tivesse apoio de setores da elite, né? E ele também estava perdendo o apoio das Forças Armadas para sustentar a ditadura do Estado Novo, né? E também tinha um contexto internacional que desfavorecia esses tipos de ditaduras, né? Que muito autoritárias, que lembravam os anos 30, né? Você tinha aquele contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados venceram, então os aliados têm ali as democracias liberais e nesse momento as democracias estavam em alta e as ditaduras em baixa, né? Pelo menos as ditaduras do tipo parecido com o Estado Novo, né? Você vai ter, claro, é, duas ditaduras que vão sobreviver, né, na Europa, que vai ser a Espanha e Portugal, né, vai até dos anos 70, mas mesmo elas tiveram, por pouco não caíram nessa época, né? Mas aí teve a Guerra Fria que acabou tornando elas úteis novamente, né? Enfim. Então, no Brasil, o Vargas ele vai encaminhar o processo de transição, né? Tipo, ele sabia que era muito difícil manter a ditadura sem o apoio das Forças Armadas, né? E setores da elite, né? E ele é, aconteceu nesse momento o seguinte, assim, durante o Estado Novo, né? O, até antes até, né? O Vargas foi consolidando um apoio
das classes operárias, assim, dos trabalhadores, né? Então ele acabou, digamos assim, foi perdendo o apoio das elites, mas foi garantindo ali, consolidando um apoio dos trabalhadores, né? Por causa das leis trabalhistas e tal. Então vai ter um momento ali em 45 que um movimento chamado queremismo, né, que é assim, sindicatos, trabalhadores que vão querer que Getúlio permaneça no poder, né? E isso aí vai assustar muito as elites, né, liberais, que já não aguentavam mais o Vargas, né? E acabou que o queremismo ajudou, na verdade, a precipitar uma situação em que o Vargas foi deposto, né? Em novembro, outubro, não sei ao certo, não lembro de cabeça, de 45, tá? Vargas deposto, mas assim, tipo, ele foi deposto, mas ele tinha uma influência muito forte, né? Um, ele tinha, a figura dele era muito importante, era mais importante, né, da política de então. Então, falar assim, Vargas, vai lá para sua fazenda lá em São Borja e descansa, entendeu? Não foi nada assim traumático, violento, né? Pois bem, Vargas deposto, vai ter eleições em 45 mesmo, e o candidato que vai vencer vai ser o Dutra, né? Que foi apoiado pelo Vargas. Então, Vargas ele ainda tem muita força, né? Influência no todo o período democrático. Antes de falar do primeiro governo da período democrático, foi o governo Dutra, é importante falar dos partidos, né? Assim, na democracia você tem duas coisas fundamentais, que são eleições e partidos, né? Claro, tem mais coisas, né? Eleições têm que ser limpas, competitivas, né? E os partidos devem ter liberdade de atuar e tal. Pois bem, porque tem ditadores que têm eleição e não quer dizer nada, né? Eleições fraudulentas, né? Então, você tem aí você tem vários partidos políticos se formaram, tá? Os partidos políticos pela primeira vez vão ter um caráter mais nacional, né? Na Primeira República os partidos eram regionais, né? O Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro e por aí vai. Nesse momento você vai ter partidos com abrangência mais nacional, né? Mas não quer dizer que todos tenham, assim, sejam nacionais de fato, né? Enfim, os quatro principais partidos, os três principais partidos, né, assim, que tinham mais poder, assim, que tinham mais, que que estavam mais dentro do jogo ali, mais era o mais importante naquele jogo político da época, foram o DN, que é o Partido União Democrática Nacional, partido que formado por liberais, por ex-aliados do Vargas, que foram deixados pelo caminho, que se tornaram adversários, inimigos, né, até, né? E, e assim, é um partido mais urbano, né, classe média, liberal, né, defendia uma economia liberal, né, tinha havia esse debate, né, essa disputa, né, entre liberalismo e nacional desenvolvimentismo, né. Pois bem, e um partido que se identificava muito como anti-Vargas, né, anti-Vargas, antitrabalhista, né, falava que Vargas era um demagogo, que enganava os trabalhadores e, e um discurso também um discurso forte de anticorrupção, né, muito moralista. Então, muitas denúncias, né. E era um partido também que se mostrou ao longo desse período um partido golpista mesmo, assim, tipo, teve momentos ali, né, por exemplo, na posse de Getúlio, teve um esforço ali para evitar a posse do Getúlio, que o Getúlio ganhou a eleição em 50, ou a, a, o,
tentaram impedir também a posse do JK, então eles tinham essa coisa, né, de estar muito próximo dos militares, principalmente da Força Aérea, né, da FAB, né, muito mesmo, né. Então, até porque era um partido de classe média e os militares são classe média, né, sociologicamente falando, né. O outro partido é o PSD, Partido Social Democrático. Aí já é um partido mais assim, ele era conservador, né, mas ele era moderado, ele estabilizava, né, ajudava a dar governabilidade para o sistema, né. Aquele partido grandão que está sempre no governo, assim, muito governista, né. E ele tinha muita força no interior, né. E ele surge, né, a origem dele é da máquina política do Estado Novo, né, daquelas interventorias lá de estaduais, né, porque na época do Estado Novo não eram governadores, eram interventores nomeados pelo Vargas, mas só que os interventores faziam política ali local, né, miúda, né. Você me apoia que eu te libero verba, como acontece até hoje, né, em qualquer cidade, qualquer município brasileiro, entendeu. Tem município que depende muito de verba federal e tal, tipo, tem aquela troca de favores mesmo, né? O clientelismo, né? Que é uma marca bastante profunda da política brasileira. Então, tinha o PSD. Então, o PSD era governista e ajudava a dar governabilidade, né? Aos governos, né? Aos governos que se sucederam. Quando não dava, quando era o partido que, assim, por exemplo, o Dutra, o JK era o PSD, então eles eram presidentes. Mas, por exemplo, Vargas, PTB, mas teve o apoio ali do PSD. O PSD também apoiou o João Goulart, né? Que foi o último governo aí, que a gente vai falar mais tarde. Mas aquela coisa, ajudou, apoiou até ali, digamos assim, até 64, né? 64 ali já meio que deixou o João Goulart na mão. Só não fez parte mesmo do governo foi com o Jânio, que aí, né, aí era meio que oposição, né? É até estranho, né, o PSD ser oposição. E o outro partido já é o PTB, que também tem origem, né, tem origem da máquina sindical, do Estado Novo, certo? E esse partido, ele assim, ele vai defender uma política, ele vai ser o partido trabalhista, nacionalista, né? Que acredita que o Estado seja o agente econômico para desenvolver o país, né? Então ele vai estar muito ligado ao Vargas, né? Na defesa dos direitos trabalhistas, na ampliação desses direitos, porque a gente tem que lembrar que é os trabalhadores urbanos que têm direito aos direitos trabalhistas, né? Os trabalhadores rurais não, e sim, você tem a maioria da população era rural, era 60% ali, pelo menos, nos anos 50, né? Que viviam no campo, era muita gente. E então esse partido ele defendia reformas, né? Uma reforma que vai ser muito famosa na época é a reforma agrária, né? Então esse partido ele também tem assim tipo uma ideia de muito forte da questão da soberania nacional, assim, de que o país fosse cada vez mais independente economicamente, né? Essa é a ideia, né? Então por isso que a ideia de você criar estatais, a ideia de você que o país tenha controle sobre áreas estratégicas, como petróleo, geração de energia, siderurgia, né? Então, muito, muito próximo que o Vargas fez, né? Na primeira era Vargas e também no segundo governo. Então, e outro partido que é importante a gente mencionar é o PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro, que vai ser que ele existe até hoje, né? Claro que não existiu ininterruptamente, né? Mas, mas ele foi fundado em 22, então ele é antigo, simbolicamente, ele é importante, ele ficou muito tempo na clandestinidade, né?
ele vai ter um período aí curto, né, de legalidade, que vai ser entre 45, 46, até 47. 47 vai voltar à ilegalidade, né? E ele vai, nesse momento, ele vai ser um partido reformista mesmo, vai defender aí ele vai estar meio colado com o PTB, né? A relação com o PTB é meio, né, conflituosa, mas alguns momentos eles vão estar juntos. Pois bem, a primeira eleição, o Dutra, que era do PSD, vence a eleição, né? Vence com o apoio do Vargas, né? Porque o Dutra ninguém sabia quem era direito, né? Quer dizer, sabiam, mas ele foi um péssimo candidato, né? Um candidato muito ruim, era baixinho, não sabe? Assim, militar, aquela coisa assim. O cara não era político, né? Então, teve discurso, né? Não era adaptado, né? Enfim. Mas ele vence, né? Vence o Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha pinta, né? Era bonitão e tal. Mas também, como ele era militar, então ele não tinha assim, um traquejo político, né? Então ele tinha um discurso muito elitista, né? E antes da eleição, ele fez um discurso onde ele falava assim: ah, eu não quero o voto da malta getulista. Então o cara, né, desprezava votos, né? Na política você não despreza votos de ninguém. E também, aí o que acontece? Pegaram o discurso dele, trocaram malta por marmiteiro. Aí pegou. Né? Aí falaram, o Eduardo Gomes não quer o voto dos marmiteiros. O marmiteiro é o cara que é o trabalhador, que é a marmita para o trabalho e tal. Então, tipo, primeira fake news da história, né? Foi em 45, né? Então, aí o Dutra vence. O Dutra, o que acontece? Ele vai ter uma política muito alinhada com os Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que é Guerra Fria, tinha que escolher um lado, ele escolhe lá os Estados Unidos, alinhamento. Então, os Estados Unidos manda, o governo faz, né? Então, por isso que vai ter ali o PCB vai ser posto na ilegalidade, né? Acharam lá um pretexto e tiraram da legalidade, né? Vai adotar uma política econômica liberal, então uma coisa que os Estados Unidos naquele momento estava em linha com os Estados Unidos pedia, né, aos países aliados, né, que assim abram seus mercados, né, abre os mercados para produtos americanos, obviamente, né. E, e também o Dutra fez isso para controlar a inflação, tipo no final ali da guerra e tal, tava um problema inflacionário complicado, né? Inflação, a gente tem que lembrar, gente, que inflação é ruim para os trabalhadores, tá? Porque o salário nunca, o salário dificilmente acompanha a inflação, então você perde, né, poder de compra, certo? E o que o Dutra fez para controlar a inflação? Abriu o mercado. É o jeito mais fácil de você controlar a inflação, né? No plano real fez muito isso, né? Abre o mercado para os importados, aí porque você acaba aumentando a concorrência. Mas só que você, quando faz isso, você detona a conta corrente do país, né? Ou seja, o que entra e o que sai de moeda forte. Aí o Brasil passou a gastar mais com moeda, gastar os seus dólares, as libras que tinham acumulado durante a guerra. Então essa política não deu certo, né? Porque assim, na era Vargas, se fazia o quê? Protegia a indústria nacional, né, dificultando a importação de manufaturados. Mas aí você estimulava a importação de maquinário, né? Aí faz sentido. Você quer se industrializar, você faz esse caminho. Só que esse caminho ele né, ele gera isso mesmo, assim, tipo desabastecimento, né? Os produtos nacionais não são melhores, né? Enfim. Concluindo,
Essa política não deu certo, queimou reservas e importou coisas sem critério nenhum, né? E acabou que o Dutra foi obrigado a adotar uma política desenvolvimentista, voltou a uma política desenvolvimentista. É o chamado Plano SALT, né? Que é Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Mas foi um plano capenga, assim. Ó. Talvez a única coisa boa desse plano foi a construção da rodovia Presidente Dutra, né? Que aí encurtou a viagem de São Paulo para Rio, do Rio para São Paulo. Era 12 horas que se fazia, passou a ser 6. Né? Pelo menos foi uma coisa boa. E é muito útil, né? Até hoje em dia. Aí eles têm eleição em 50. Lembrando que as eleições são em 5 anos, né? E a eleição sempre nos anos múltiplos de 5, né? 45, 50, 55, 60 e teria em 65. Quem, quem volta vai ser o Vargas, né? O Vargas se candidata, vence, obviamente, porque tem muita. Ele tinha um prestígio muito grande, né? Uma força política, né? Entre os trabalhadores. Ele vence tranquilamente e vence novamente o Eduardo Gomes, né? A UDN tadinha, ela sempre foi vice, assim. Ela nunca ganhou uma eleição, ela mesma, partido, né? O Jânio Quadros não era da UDN, a gente vai falar disso depois, né? Aí o Vargas vai adotar aquela política dele mesmo, né? Assim, nacional desenvolvimentista, né? Tentar o Estado, né, controlando aquelas áreas que são consideradas estratégicas e desenvolver, né, essas áreas, né? Tipo, o exemplo principal é a criação da Petrobras, né? Que já desde 38, né, já tinha uma lei lá que o Estado tinha um monopólio sobre a extração a exploração do petróleo, né? Mas só que você tinha que tornar isso, botar isso na prática. E você fazer isso na prática é o quê? Você criar uma empresa, né, estatal para pesquisar, para explorar o petróleo que se achava que tinha no Brasil, né? Em algum lugar, né? Só que o petróleo no Brasil é no mar, né? Principalmente, né? E claro, essa empresa é também responsável pelo refino, né? Então você vai ter aí, a partir da Petrobras, a criação de refinarias, né? A Reduc, por exemplo. A Reduc começou a ser construída em 58 e foi fundada em 61, né? Ela começou com JK e ela foi inaugurada, claro, pelo JK, né, no finalzinho do governo, mas ainda não estava operando, né? Ela só vai só começar a operar, né, funcionar em 61, em agosto de 61, não, setembro de 61, se não me engano, com o João Goulart. Pois bem, então, você vai ter a criação da Petrobras, você vai ter as bases para a criação da Eletrobras, empresas que existem até hoje, né? A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, que agora é BNDES, né? Que é um, que é um banco público de fomento, ou seja, que ele empresta, né, para empresas, né, nacionais. Então você vai ter essa linha, né? Desenvolvimentista e nacionalista, né? O Vargas vai ser bastante reticente em relação ao capital externo, assim. Então ele não vai abrir o país para o capital externo naquele momento. Quem vai fazer isso vai ser o JK, tá? Isso a gente vai ver depois. Então, nesse período, para o Vargas foi muito mais difícil governar. Era muito mais fácil governar na ditadura, né? Porque você, pô, manda prender, arrebenta, acabou. Não tem oposição ali atuando, né? E ali não, você tinha uma oposição muito forte atuando, né? O Vargas, ele era um cara que não sabia lidar bem com a crítica, com um ambiente democrático, né? Então como ele foi governando uma ditadura, né? Apesar de ser um cara assim pragmático, tentar
ali compor com setores bem diferentes, né? O governo dele era um saco de gatos no tempo da ditadura, né? E ele tentou fazer isso, mas só que naquele momento você tinha críticas, né? Críticas e uma oposição muito forte, muito virulenta, né? O Carlos Lacerda lá, que era da UDN, principal figura da UDN, toda hora, né? Criticando. Você tinha os parlamentares ali da UDN todo dia sim, dia e o outro também, entendeu? Criticando o governo. Eram oradores muito bons, né? E havia essa coisa da denúncia da corrupção, da imoralidade, mar de lama, né? Claro que havia corrupção no governo Vargas, né? Como os governos costumam ter, né? Apesar do Vargas ser pessoalmente honesto, né? Ele, os caras funcharam lá e não encontraram nada em relação ao Vargas, né? Mas em torno dele tinha um irmão lá dele que era meio complicado e tal, enfim. Você também vai ter greves de trabalhadores, né? Então não é uma coisa fácil, né? Tem até os trabalhadores que apoiavam Vargas, mas não era aquele apoio acrítico, né? Automático, né? O Vargas tinha que lidar também com essa situação, né? E ele, é, enfim, vai ter dois momentos que vão gerar bastante tensão, né? O primeiro momento vai ser com o aumento, o reajuste de 100% do salário mínimo, né? Que se deu em janeiro, 1º de abril de 54, tá? Aí o empresariado vai ficar louco da vida, né? Porque o que acontece? Os empresários, como o Vargas tinha essa linha nacionalista, os empresários que queriam se associar ao mercado, ao capital estrangeiro, ao capital internacional, ou que estavam já associados ao capital internacional, esses caras eram oposição ao Vargas, né? Aí quando o Vargas chega, o governo dele aumenta 100% o salário mínimo, cara, dobra, cara, esse pessoal vai ficar puto da vida. E também vai ter o pessoal que vai ficar, vai ter também um outro setor importante, que é o setor militar, né? Principalmente a aeronáutica, que vai também ser crítico ao Vargas, tá? Que vai ser contra esse aumento de 100%, porque esse aumento de 100% significa um rebaixamento, de certa forma, da condição social deles, assim, tipo, um rebaixamento no sentido, assim, não que eles vão perder, mas uma perda relativa, né? Você sobe o salário mínimo, o trabalhador ganha mais e, pô, quase encostado com um coronel, um capitão do exército, sabe? Tinha essa coisa, né? Então esse episódio vai gerar muita tensão. E a outra tensão vai ser a tentativa do o atentado ao Carlos Lacerda, né? E foi já em agosto de 54. Bom, o Lacerda leva um tiro no pé, mas o cara que fazia a guarda dele, o Major Vaz, vai ser morto, né? E quem arquitetou esse atentado foi o chefe da guarda pessoal do Vargas, que foi o Gregório Fortunato. Foi um escândalo explorado, é, é, muito explorado pela UDN, né, pela imprensa. Né, a imprensa também era bem antivarguista. Né, só um jornal que era apoio a Vargas, que era a Última Hora. E os militares enfim, vão forçar que Vargas se renuncie, né? Vai ter um clima de golpe, sim, né? A UDN, junto com esses setores militares, já estavam ali esquematizando um golpe de Estado, né, para depor o Vargas. Cara, o Vargas, já naquele momento, estava em depressão, né? Tinha histórico na família de suicídio. E 24 de agosto de 54, ele, né, na manhã, 9 horas da noite, não, 9 horas da manhã, perdão, ele dá um tiro no coração, morre, gera uma comoção, né, absurda, né, porque aquilo ali foi, imagina, é um suicídio, gente, né? E teve uma carta de testamento, meio que falando, ó, forças obscuras, não sei o que, né? É, atrapalha, eram contra nosso projeto, aquela coisa toda, né? Uma coisa dramática. E a população trabalhadora ficou
em choque, né, com aquela situação. E, e no velório de Vargas juntou cerca de 1 milhão de pessoas. No velório dele, entendeu? No cortejo fúnebre, né, que é o mais correto. E imagina, né, uma coisa absurda, absurda, né? E, e todas aquelas coisas que eram identificadas com aquela oposição mais virulenta, né, foram atacados pela população, né? Então, caminhões do Jornal Globo foram virados, a Embaixada Americana foi depredada, o Carlos Lacerda teve que sumir, fugir por um tempo, né, porque ele estava sendo caçado pelas ruas e tal. Aquele suicídio desarmou os golpistas, né, que estavam ali se articulando para dar um golpe de Estado, com certeza, né. De certa forma, o Vargas venceu novamente, né. E, como diz a Carta do Testamento, né, saiu da vida para entrar para a história, né. Então, é, nesse meio tempo vai assumir o vice, o Café Filho, porque o mandato seria até janeiro de 56, né. Aí assumiu o Café Filho, que vai adotar uma política diferente que do Vargas, né? Vai ter eleição em 55. Em 55 vence o JK, né? O Juscelino Kubitschek, que era do PSD, que ali é um político muito hábil, né? Assim, mineiro, né? Então ele é político mesmo, né? Com P maiúsculo, né? E a UDN, claro, não vai aceitar novamente, né, o resultado, vai vir com uma nova tentativa de golpe, né? E, enfim, vai ter todo um desenrolar aí mas a posse do JK vai ser confirmada. E o JK vai adotar uma política bem desenvolvimentista mesmo, né, de crescimento econômico. O lema do governo dele era crescer 50 anos em 5, né? Então foi um governo muito dinâmico, né? Muito mesmo, muitas obras. É impressionante a quantidade de obras pelo país, assim, foi uma coisa frenética mesmo, né? Assim, uma compulsão mesmo por obras, né? E realmente o país necessitava, né? De muitas obras e tal, né? Era um país que tinha muito para onde crescer, né? E o JK ele era um político com uma visão bastante, não posso dizer, né? Tinha uma visão, tinha uma visão assim de crescer, de dinâmica, né? Então, eu fico impressionado porque a gente naquela época conseguia crescer tanto, né? Realizar tantas coisas e hoje em dia esse, essa paralisia, né? O, O Bolsonaro vai lá, inaugura 20 quilômetros um trecho de 20 quilômetros de estrada, porra. 20 quilômetros, pô. Pô, o JK em 5 anos asfaltou 6 mil quilômetros. O Brasil tinha 4 mil, né, naquela época. Asfaltou 6 mil, sabe? Criou uma cidade no meio do nada, que é Brasília. A gente pode discutir se Brasília é o significado de Brasília, entendeu? Eu, eu preferia que não tivesse construído, né? Porque quando você constrói uma cidade igual Brasília, você cria um ilhamento, né? Um insulamento, assim. Os políticos eles ficam muito isolados do povo, né? Porque Brasília, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? É uma cidade muito larga, muito ampla, assim, tipo, os espaços, né? É muito espaço vazio, assim, tipo, você tem aquele eixo monumental, né? Onde tem os ministérios. Nossa, é muito amplo, sabe? É a cidade que não tem esquina, né? Realmente não tem esquina. Porque você tem ali um prédio, mas aí tem aquele espação assim aberto, né?
maior distância para rua, sabe? Enfim, não é como Rio de Janeiro, entendeu? E no Rio de Janeiro o político estava ali próximo, né, do povo, né, sendo criticado e tal. E lá não, lá você é meio fechado, né, o povo, né? E a cidade toda é de burocracia, né, estatal, funcionários públicos, né? Brasília não tem fábrica, não tem fábrica, né? Então é uma cidade de funcionários públicos, serviços, claro, né, para atender, né? E não tem fábrica. Mas isso aí foi intencional. Os militares não queriam que se desenvolvesse fábricas em torno, né? Porque fábrica naquela época significava movimento operário, sindicato, né? Para encher o saco lá. Eles não queriam isso. Queria mesmo esse isolamento. E foi uma cidade muito cara. Ninguém sabe até hoje quanto custou Brasília, né? Mas, do lado positivo, a gente pode dizer o quê? Foi uma baita realização, né? Você construir uma cidade no meio do nada. Porque já existia essa ideia de construir Brasília, né? Quer dizer, de construir uma cidade, de mudar a capital para uma. Ali no meio do país, né? Porque tem a questão de segurança, né? O Rio de Janeiro sendo a capital, no litoral, então ficava suscetível, né? A um ataque estrangeiro. Tinha essas considerações também, né? Militares. Mas enfim, voltando ao assunto, então se construiu muitas coisas, né, no governo JK, né, tinha um plano chamado plano de metas, que tinha ali vários setores que seriam privilegiados, né, quando a gente pensa em plano de metas, a gente pensa muito em transporte, né, por rodovias, né, então a ideia do JK era, né, de certa forma simples, né, vamos construir a malha rodoviária do país para a gente consolidar uma indústria automobilística. E foi o que aconteceu, né? Ao mesmo tempo que você você constrói a infraestrutura, você permite a entrada de multinacionais para para fabricar os carros e ter assim né, você cria a infraestrutura para ter condições das pessoas terem carros e andar nas estradas e tal, né? E você cria aquele movimento, aquele círculo virtuoso, né? Então vai ser a época da entrada da Volkswagen, né? E é claro, tinha, assim, a, a multinacional tinha que entrava, beleza, mas tinha lá uns 50% das peças tinham que ser nacionais, né? Então você incentivava toda uma cadeia produtiva é, de, de uma cadeia produtiva, né, para esses setores, né, automobilístico, né? Então, quando você pensa setor automobilístico, tem vidro, borracha, é, enfim, um monte de coisa, né? Então é muito multiplicador, né? Então, voltando aqui, o que acontece? Então, você teve o Estado investindo pesadamente em infraestrutura, né? Eu até falei, criação a construção da Reduc é dessa época, né? A abertura de estradas, e por aí vai. E você tem ali as multinacionais entrando no país, investindo, entrando com capital, né? Ficando responsável por esse setor de bens de consumo duráveis, né? Então, eletrodomésticos, carro, principalmente, né? Qual o problema da abertura, assim, né? Assim, o lado positivo é claro, é óbvio, né? Tipo, é capital entrando no país, é fábricas sendo montadas, é geração de emprego. Isso é um lado bom. Mas o lado ruim é o quê? Acaba que essas essas multinacionais acabam dominando esses setores, né? Então, o setor automobilístico, quem domina são as multinacionais, né? E as tentativas de fábricas nacionais, elas são sabotadas, né? O caso mais famoso é o Gurgel, né? Que vai ser sabotado do início ao fim, né? E você vai acabar
não permitindo, né, que um país como o Brasil tenha uma montadora nacional. A Coreia conseguiu, a Coreia do Sul, né? Esse é o problema do desenvolvimento brasileiro, né? Assim, tipo, foi um desenvolvimento muito pensado para o mercado interno, né? Então a ideia era assim, você industrializar o país, mas proteger a indústria, mas visando o mercado interno, né? E com uma indústria muito protegida, então, e também dominada por boa parte dessa indústria sendo de multinacionais, então você não tinha questão de. Elas não eram incentivadas, né, por ser protegidas, a melhorar seus produtos, né, o desenvolvimento tecnológico, né. Então tem aquela coisa, assim, tipo, os carros nacionais brasileiros são bem atrasados em relação aos carros da Europa, né, aos dos Estados Unidos, né. O airbag, por exemplo, já existe há muito tempo lá nos Estados Unidos e tem o quê? 7 anos que é no Brasil obrigatório, né? Os carros de 7 anos para cá, né? Enfim, então essa política do JK gerou um crescimento muito grande, obviamente, né? 8% em média do PIB é muita coisa, né? Se a gente pensar que o PIB brasileiro atual cresceu nada, né? A década toda, essa década agora que passou, zero, né? E aquela época crescia 8 por mês, perdão, 8 por ano, cara, em média. É coisa pra caramba, né? A produção industrial triplicou, se não me engano, né? Acho que triplicou. Aí tem que consultar aqui na folhinha. Mas, qual o problema? O problema é que você gerou inflação, né? Porque foi um ritmo de crescimento muito grande, enorme, né? O governo, o JK queria que o Brasil crescesse, né? E isso, né? Se você não tiver uma boa fonte de financiamento, você acaba acaba financiando através de emissão de dinheiro, então por inflação, né? E, e outras coisas também, como por exemplo, a questão da reforma da estrutura agrária que permaneceu intacta, né? Intacta, não mudou nada. E assim, o sistema político também permaneceu, né, intacto também, né? Então assim, houve muito crescimento, mas com endividamento, com inflação, essas coisas acabaram gerando uma forte tensão para o próximo presidente, né? Por isso que o JK ele tinha pretensão de voltar em 65, né? Claro, não tinha reeleição na época, né? Então os políticos tinham que esperar um mandato, né, para voltar. E ele queria que ele tinha um candidato dele que era o Marechal Lott, mas só que ele não queria que ele vencesse, entendeu? Ele queria que fosse a oposição assumisse o governo e tivesse que assumir todos o ônus, né, daquela situação, né? Porque ele precisava fazer um ajuste econômico, um ajuste econômico, entendeu? Chama ajuste fiscal, né? Tinha que cortar gasto, né, naquele momento, ou desacelerar, né, a economia e tal, por causa do processo inflacionário. Cara, a inflação em 56 era 7%, foi para quase 50 em 61, né? Tava muito acelerada mesmo. Aí o plano dele era esse, né? Tipo, a oposição assume aí as merdas que eu fiz e depois eu volto de boa em 65, né? Só que quebrou a cara, como muitos políticos da época, né? Que achavam que ia vencer em 65 e acabou tendo uma ditadura que durou aí 21 anos. Bem, o próximo presidente, né, a eleição em 60, quem venceu foi o Jânio Quadros, né, era um político paulista, né, foi prefeito, governador, ele tinha, assim, não era um cara assim, no meio do nada, né, ele era um político que tinha uma certa história, né, mas só que é aquela coisa, ele chegou num momento muito propício, né, assim, o discurso dele era muito propício para aquele momento, né, que era o discurso moralista, anticorrupção,
né? O símbolo da campanha dele era uma vassoura, que vai varrer a corrupção, né? Porque, claro, você teve várias obras e obras têm corrupção. Infelizmente é do jogo, entendeu? É do jogo, né? Você vai ter corrupção, né? Isso aí foi muito explorado, né? Você tem a inflação também, que ajuda a criar um descontentamento popular também, né? Que sofre mais os trabalhadores, né? Então, o Jânio quase venceu com esse discurso, né? Moralista anticorrupção. E, e assim, o que acontece? O governo dele vai ser um governo curto, né? Vai ser 7 meses de governo. Vai ser de finalzinho de janeiro até agosto, 25 de agosto, que ele vai pedir a renúncia, né? Então foi um governo muito curto, né? Então ele adotou a política de corte de gasto, né? Que é meio que obrigado a fazer, né? O que gera recessão, descontentamento, né? Ele vai adotar uma política externa independente, que é estranho, né? Porque vai ser uma política externa identificada com a esquerda, né? E isso vai gerar muito descontentamento com a UDN, que apoiava ele, né? E, claro, vai adotar uma política de. Vai adotar a ação do governo, né? Vai procurar investigar, né, a corrupção, né? Então isso aí vai envolver muitos políticos do PSD e tal. Isso aí vai gerar também um descontentamento político, né? Então ele vai criar um conflito muito grande com o parlamento, né? Com o Congresso. Um forte, um forte conflito por causa dessas ações, né? De de investigação, de muito barulho também, né? Tinha uma suspeita e já, né, fazia aqui um estardalhaço e tal. E o Jânio Quadros era um cara muito personalista, né? Então, tipo, ele não conversava muito com os partidos, com os políticos, com as lideranças políticas, né? Ele não era um político conciliador do estilo JK. JK era o cara, era um craque, assim, de político, né? De fazer o conchá, de fazer o acordo, de fazer, né, de conversar e tal, né? O Jânio era o oposto, era desagregador. Então houve esse impasse entre que o Jânio alimentou, né, esse conflito com o parlamento, e ele, digamos assim, numa tentativa de aumentar os seus poderes, que ele fez o quê? Ele renunciou. Renunciou esperando que o povo, né, apoiasse ele para voltar ao poder, né? Quebrou a cara, ninguém apoiou. Caraca, que brabo, né? E o cara. E. Bem, enfim, depois ele saiu do país, inclusive, né? Foi para Portugal, se eu não me engano. Isso aí gerou uma crise danada, né? Porque o vice-presidente era o João Goulart, né? É importante lembrar o seguinte, que naquela época, não é igual hoje, né? Que o presidente monta a chapa com o vice, né? Então, o vice o candidato a presidente e o vice-presidente, chapa única, né? Naquela época não, você tinha eleição para presidente e eleição para vice. E quem era o vice, inclusive foi até mais votado, né? Não, ele era muito votado, foi o João Goulart, né? Que foi o ministro de Trabalho do Getúlio, foi um herdeiro político de Getúlio, né? Um cara muito ligado ao trabalhismo, né? Então ele era o vice-presidente, então ele deveria assumir. Só que aí, né, como era o João Goulart, houve uma tentativa das Forças Armadas, né, setores das Forças Armadas, de não aceitar a posse do Jango, né? Eles queriam dar um golpe ali, um golpe branco, né, um golpe parlamentar, né? Eles estavam pressionando que o Congresso não desse posse, né, ao João Goulart, né? Enfim, vai ter aí uma crise danada, né? O cunhado do João Goulart, que é o Leonel Brizola, que era governador do,
do Rio Grande do Sul não vai aceitar, né? Aí ele vai ter uma resistência mesmo, né? Ele vai pegar ali a polícia militar lá do Rio Grande do Sul e vai montar um exército ali, né? E depois ele vai ter o apoio do terceiro comando do exército, na terceira região, terceiro comando, né? Do exército, que era o exército ali que estava ali na região sul, né? E foi através dessa resistência, né? Simbolizada pela campanha da legalidade, né? Que a legalidade era o quê? Dar posse ao João Goulart, né? Tá lá na Constituição. Foi através dessa resistência que o João Goulart conseguiu tomar posse. Mas tomou posse numa situação de enfraquecimento do seu poder, né? Porque foi ele tirado do nada, no acordo ali, né? Foi feito o parlamentarismo, né? Foi instituído o parlamentarismo no Brasil, assim. Uma solução bem às pressas, assim, né? E durante um ano e 4 meses, né? 16 meses, você teve o parlamentarismo no Brasil, que durante esse tempo todo o João Goulart vai tentar reverter isso aí, né? Vai ter, vai ter um plebiscito e volta o presidencialismo no início de 63, né? O governo João Goulart, assim, vai ser um governo complicado, porque ele vai pegar uma situação difícil, né? Daquela inflação herdada lá do tempo do JK, baixo crescimento, porque o JK, pô, nesse ponto ele foi, né, bastante FDP, né? Porque ele gastou pra cacete, largou a bomba pro sucessor. E, e você vai ter uma situação que você vai ter uma resistência, né, de setores conservadores, né, é, da sociedade, da política também, que vai ser bem contrária ao João Goulart, né? O João Goulart vai ser o cara identificado com aquele 100% lá de aumento do salário mínimo, né? Ele vai ser acusado de ou tá sendo ou próximo dos comunistas, ou o cara que quer criar uma república sindicalista, ou seja, ele vai ser bastante atacado mesmo, né? E ele vai ser o cara que vai ser muito, muito odiado por esse pessoal, né? Pelo empresariado, pela UDN, pelos vários setores militares, né? As Forças Armadas também estava dividida, né? Assim, você tinha um setor ali é, é, conservadora, golpista, e você também tinha uma galera ali nacional, mais nacionalista, mais ligada ao PTB e tal. Pois bem, e ao mesmo tempo, o João Goulart era um cara é, moderado, né? Conciliador e tal. E isso era visto como negativamente, era visto muito negativamente pelos setores do PTB, né? Você tinha uma esquerda ali, né? E o Leonel Brizola era o cara mais radical, né, mais inflamado, né? Que tentava puxar o João Goulart para a esquerda, né? Então o João Goulart estava no meio ali, né? Né? Tinha o pessoal da direita, o pessoal da esquerda, ali no meio levando pedrada, de tudo quanto é lado, né? Você tinha uma situação, né, difícil no país e o governo, o João Goulart, queria passar as reformas de base, né? Principalmente a reforma agrária, que era a principal reforma, né? Que eram reformas inclusivas que acabavam também impondo um certo sacrifício para as classes mais altas, né? E a reforma agrária, do jeito que o João Goulart queria, o PTB queria, não passava no Congresso. Não tinha como, né? Até passaria uma outra reforma, mas não aquela que eles queriam, né? E aquilo gerou uma situação de paralisia, né? O governo João Goulart ficou paralisado, né? Porque as reformas que ele queria não passava pelo Congresso. Então você vai ter um processo de radicalização, onde setores da esquerda vão buscar é, tentar passar essas reformas ao largo, né, dos mecanismos do parlamento, né, institucionais, né, tentando forçar o parlamento a aprovar, né.
Mas só que isso aí acaba entrincheirando aquela galera que já era contra, né? Que era, né, tinha setor de golpistas mesmo, né? E, e essa situação de impasse, de conflito, de radicalização acaba trazendo mais setores, mais personagens que não eram golpistas para o campo golpista, entendeu? Ou pelo menos não vão defender o governo João Goulart de um eventual golpe, né? Então, para terminar, você vai ter aí esses setores golpistas que já haviam tentado golpe já em outros momentos, vai estar fortalecido, né? E finalmente vão dar um golpe em 31 de março ou 1º de abril, depende aí, né? De 64. Né? Um golpe que foi diferente dos outros golpes na República Brasileira, né? Porque um golpe militar, né? Porque vai ser um golpe que vai instaurar uma ditadura que vai durar 21 anos. Tá bom, gente? Desculpa, acabei me alongando demais nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham paciência e vejam até o final, ou escutem até o final, né? Tá bom? Grande abraço.